Eu comecei na dança, eu acho que em 2014, talvez, não tô lembrado. Então, já faz aí bastante tempo que eu danço. Comecei no forró. Todo Geral mundo começou no... começa, né? Cara, eu comecei no forró também. Eu falo pra galera, tem que fazer um podcast comigo, que eu vou contar minha história de vida. Tem que ser, mano, por favor. Tem que vir alguém. Teve É. uma menina que falou, vou fazer um dia aí pra te entrevistar, pra você falar da tua história. Mas eu não comecei no forró, Ah. comecei por causa do forró. Entendi. Então, assim, quando eu comecei, eu não sabia que existia esse universo de dança a dois. Na minha cabeça, a única coisa que tinha era hip hop e balé. Mas tu já dançava? Não, cara. Eu cresci na igreja batista, né? Minha família sempre foi cristã. Então, eu desviei. Né? Desviou pra um bom caminho também, Foi né? um Um caminho bom ruim. Exatamente. Meu primo me convidou, né, pra ir pra uma aula que era em outra cidade. Porque no Espírito Santo é o seguinte, Espírito Santo é um estado muito pequeno, e aí ele tem as cidades muito próximas, então, tipo assim, coisa de 10, 20 minutos você já tá em outra cidade, sabe? E a gente tem a cidade principal, que é Vitória, que é uma ilha, que aí ela é ligada por pontes, basicamente, e aí eu moro em Vila Velha, né? Então a gente saía de Vila Velha e ia pra Vitória pra fazer aula, né? Ele tinha aquele Uno 4 portas com escada em cima. Caraca, o da Light, aqui é Light, que é o Zuno 4 portas, e vou te falar, o Zuno arretada. Então a gente chegava rapidinho, aquele Uno da prata, sabe? Aquele Uno prata. Então, aí fazia aula lá, geralmente era aquela dança de salão tradicional, né? Bolero, sambinha, forrozinho e tal. E aí não tinha Zouk na época, eu não conhecia. Então eu gostei, continuei fazendo bastante tempo, foi na escola do Roberto Pires, né? Que é em Vila Velha. Não, em Vitória. Vitória, tu Em partiu Vitória. então de Vila Velha pra Vitória pra poder fazer aula. Exatamente. Quanto tempo mais ou menos? Cara, assim, de lá, quanto tempo eu fiquei fazendo? Não, que era o trajeto. Distância? Ah, tá. Pode-se dizer uns 30 minutos, 40 por aí. É longinho, não é pertinho não. Aí a gente ia fazer as aulas, todas as aulas como bolsista, né? E depois retornava. Fiquei nessa aí durante, eu acho que uns 2 anos, por aí. Aí depois eu dei um tempinho, porque eu acho que ele parou de ir, pelo que eu me lembro, ele parou de ir. Acho que ele trocou de namorado, não sei qual foi o rolê, não. E então eu continuei indo pros forrós e depois a minha família, ela era muito conservadora, né? Então eu não conseguia sair sozinho, digamos assim. Assim, se eu parar pra pensar em relação a mim e minha irmã, eu tinha muito mais liberdade do que ela, né? Mas como eu era muito jovem, tinha, sei lá, 15 anos, 14 anos na época. Quantos eu tenho agora? Hoje eu tenho 25. Gente, o pessoal que vem aqui tudo novinho, cara. Eu me sinto tio quando eu falo que tem mais de 30. Não vou falar quanto mais de 30. Pode falar, vocês não entregam idade não, cara. E ó, tô de barba. Se tirar a barba, ficou carinha de bebê. 25. É complicado. Então, depois dali eu fui pra uma outra escola, que se chama Jimmy de Oliveira, uma filial que tinha lá em Vila Velha. Maneiro. Que era Sabia, não. pelo Bruno Xavier, né? Não sei se você conhece. Não. E aí era mais voltado pro samba, né? Mas lá tinha o Zouk, que era o professor Jairo Nogueira, que dava aula. E aí eu achei interessante. Então a partir dali eu comecei a fazer aula. E é engraçado que eu não entendia direito o processo de como era dançado, sabe? O Zouk. Porque era totalmente fora do padrão que eu tinha conhecido através da dança de salão. Porque dança de salão geralmente é junto, os dois vão pro mesmo lado, geralmente assim. E o Zouk é o contrário, né? Geralmente a galera vai pro lado oposto. E aí eu tive essa dificuldade porque eu já entrei na turma intermediária. Eu iniciei no iniciante. E então foi bem difícil, mas aí depois com o tempo eu fui gostando. Porque eu gostava principalmente porque eram músicas que era da Mix TV. E é engraçado essa história, eu sempre conto ela quando eu falo alguma coisa desse tipo. Eu gostava muito de escutar Mix TV, MTV, essas músicas de Chris Brown, sabe? Sim. Era muito da hora. E minha família, por ser cristã, não gostava que eu escutava essas músicas. Então eu escutava escondido dentro de casa. Caraca, tá ligado? mano. Colocava ali, não sei no Rio de Janeiro, mas no Espírito Santo era canal 44, lá, né? E a MTV acho que era 28, alguma coisa assim. Eu não lembro da MTV. MTV também tinha. Era TVZ? Era MTV? TVZ era o canal de videoclipe também. Cara, tinha vários programas dentro da MTV, assim, tipo, eu lembro, por exemplo, quando aquele comediante, Carol, que tinha 15 minutos. Nossa, 15 minutos era o... Que hoje tá... Rafael? Não, 15 minutos que tinha a Dani Calabresa, que namorava com... Marcos Mion.
É Marcos Mion? Não é Marcos Mion, desculpa. Ih, não lembro. Isso daí eu tô por fora. O lance de comediante é com vocês. Eu tô por fora. Não, só pra galera entender. É que eu e a Carol, a gente trabalha num comedy que tem em Vitória. Então a gente conhece alguns comediantes. Né? Já, vou pra Vitória, já vou falar com o Renato Albani. Você tem que conhecer. Renato Albani tem que ir. Quero saber não. É muito bom o show de comédia, sabe? Os comediantes de Vitória também são muito bons, tá? Não perde muito pra galera de fora não, sabe? Então, assim, então eu escutava escondido essas músicas aí. Quando minha mãe chegava, eu trocava de canal, né? E aí, por conta disso, eu gostei bastante do Zuki, né? Que dava pra dançar essas músicas. E eu continuei fazendo aula e por aí foi. Então, depois de, acho que 2, 3 anos, o Bujário teve que sair da escola, né? Pra fazer outro projeto. E ficou sem professor. Então, como já fazia bastante tempo que eu tinha feito aula com ele... eu estava dentro da escola, o Bruno Xavier ele me convidou para substituir ele. E foi basicamente assim que comecei a ensinar, né? Eu já ensinava um pouquinho de forró para uma pessoa ou outra assim e tal, mas o Zuki até então nunca. Então o Bruno no começo ele me deu alguma ideia de como funciona dar aula para a turma. E aí eu fui aprendendo igual você aqui, sabe? Isso aí, na marra, né? Na marra, no erro, tentativa e erro. Exatamente. Tem um lance legal que você falou aí, sobre você não sabia muito bem como funcionava o mecanismo do Zuki. Comigo teve algo parecido quando eu comecei a dançar o Zuki. Porque, tipo assim, eu comecei também na dança de salão. Então eu fazia muita aula de dança de salão. Quando eu fui lá para Alex de Carvalho, na escola, também não tinha turma iniciante de Zuki. Só tinha turma intermediária avançada. E eu fugia daquelas turmas. E era interessante porque na dança de salão, era muito, eu lembro isso muito nitidamente. Eu dançava com o braço direito nas costas da dama, braço esquerdo e falava, não conduz pelo braço esquerdo. E quando eu cheguei na aula de Zuki, eu não queria conduzir pelo braço esquerdo também. Então, aquilo bugava a minha mente de uma forma que eu falava, pô, mas eu tô... tipo, você não tá me conduzindo. Eu só falava, pô, mas eu não uso esse braço. Então ficou uma coisa na minha mente, tipo assim, pô, mas aqui eu posso usar o braço? Calma aí. Então, assim, eu tive uma dificuldade também de começar a entender essa parte. Porque aí tu me falou, pô, eu não sabia como é que era o processo, eu não tava entendendo. Aí veio na minha mente certinho. Eu falei, caraca, aquele momento que eu não entendia se eu tinha que conduzir pelo braço esquerdo, não usava. Cara, eu ficava muito confuso no começo em relação ao lateral, sabe? Que era, tipo assim, o cavaleiro vai pra um lado e marca pro lado e à frente. A dama marca pra frente e cruzando. E aí tinha um timing, sabe? De você entrar enquanto ela tá passando. Né? Então, era bem confuso pra mim, porque, pô, não tinha nenhuma noção de como funcionava na época. Cara, e eu lembro que, assim, as turmas lá no SEDAC eram lotadas. E esse lance, teve um lance do lateral também, porque eu não conseguia fazer o lateral. Eu não conseguia marcar no lugar pra deixar ela ir pra um lado e ir pro outro. Não conseguia. Então, assim, são coisas também que é bom da galera entender que todo mundo passa por isso, né? Tá vendo? Todo mundo passa. Se hoje você não está marcando o lateral certo, calma. Todo tem o seu momento. Vai chegar lá. Verdade. E a galera, às vezes, quando vem procurar a gente pra fazer aula... eles não querem vivenciar essa parada que a gente teve lá no começo, né? Eles já querem pegar ali, assim, tipo, o que a gente tá fazendo hoje. Sim, não querem vivenciar o processo. Esse processo é muito importante. É muito importante. Eu gosto bastante desse processo de aprendizado, né? Até hoje, na verdade, todos nós continuamos aprendendo. O tempo todo. Mas esse processo ali, porque muita gente já quer chegar, não, que eu quero fazer, que eu quero dançar. Tem um caso interessante aqui, que eu não vou contar não, mas... porque eu tenho um amigo, não sei se ele viu o podcast, sem nomes, que ele chegou pra mim e ele falou que é o seguinte, que eu vou parar de dançar o Zuki. Aí eu falei, pô, tu vai parar de dançar Zuki, que não sei o que, pô, eu vejo vocês dançando, tipo, não consigo dançar igual a vocês, que não sei o que. Eu falei, pô, mano. Aí eu perguntei, pô, mas tu dança há quanto tempo? Aí ele, 4 meses. Eu falei, moleque, tá de sacanagem com a minha cara. Eu passei há 10 anos, 11. Tu quer dançar igual a mim porque tu dança há 11 anos. Aí tu fala que vai largar a dança porque... Não, verdade. Porque tem 4 meses e eu não consigo dançar igual a vocês. Falei, pô, não, é brincadeira, né? Sim. Mas vou mandar essa parte só pra ele. Fala aí, ó. Falei de tudo no podcast. Mas não vou citar nós, não. Aí, poucos saberão. Mas é isso aí. Cara, fala pra gente como é que então é a dança lá no Espírito Santo. Como é que você conseguiu desenvolver um pouco mais aí? Então, a dança no Espírito Santo, eu não lembro quem exatamente levou pra lá a dança de salão e tal. Mas na época que eu entrei, a direção, né, de professores era ali o Bruno Xavier, Roberto Pires,
Aí tinha Djavan Ferreira, não sei se você conhece, Djavan Ferreira é aqui do Rio de Janeiro. Não. Ele foi pro Espírito Santo lá. E aí tem a Marco Antônio Larissa, eu vou falar do Marco Antônio também? Também não. É porque esse povo é tudo aqui do Rio de Janeiro e foi pro Espírito Santo morar, tá ligado? Caraca. E aí tem as escolas dele lá até hoje, entendeu? Aí tinha esse pessoal aí tinha o Elias Adriano, Bruno Xavier. E também o Ranuel. Cara, se eu não me engano, às vezes eu confundo... Esse Ranuel já ouvi falar. Já ouviu falar? Já ouvi falar. Então, às vezes eu confundo o nome se é Ranuel ou se é um outro nome, que ele tem um irmão que é muito parecido com ele, sabe? E aí... Não, Ranuel eu já ouvi falar. Barreto. Ranuel Barreto. Então, e aí tem um outro nome que eu sempre esqueço, sabe? Tem o Ranuel Barreto, tem outro que também se chama alguma coisa Barreto, que eles são irmãos. E aí, esse Ranuel, se eu não me engano, ou o outro, agora não vou ter certeza, é o que formou quase que essa galera toda, assim, pode-se dizer, sabe? E aí essa galera foi tendo nas suas escolas... Ele é tipo Jaime... Jaime tipo Arocha do Espírito Santo. Pode ser que sim. E a galera foi tendo as suas escolas ali e tal. E aí esses outros professores não ficaram só nele, né? Eles foram buscar conhecimento com outros lugares também. Então, o Bruno Xavier, ele veio aqui pro Rio de Janeiro, morou aqui um tempo, ficou no DIM lá, bastante tempo. Não é à toa que ele abriu a filial do DIM lá no Espírito Santo. O Roberto Pires, a mesma coisa, morou aqui tempo também no Rio de Janeiro. Abriu uma filial lá no Espírito Santo do Carlinhos de Jesus, né? Maneiro. Que é onde eu fazia aula. E aí depois eu fui fazer aula, né, com o Dime de Oliveira, com o Bruno Xavier no Dime de Oliveira. E também o Elias Adriano, ele era do hip hop, né? E aí ele começou a dança de salão e gostava muito também do samba, né? E quando ele viu o samba funkeado, cara, ele se amarrou, sabe? Geral. É a música que ele gostava, a batida que ele gostava, sabe? E eu achava da hora também, tinha um pouco de dificuldade com o samba funkeado, eu gostava também. Só que é engraçado, nesse processo meu assim de vivência da dança, que eu sempre fui me apaixonando pelas danças e depois eu parei no zouk, sabe? Então eu comecei pelo forró, depois foi pro bolero, que eu falei, porra, massa, são bolerinhos e tal. Aí depois comecei com, acho que era soltinho, cara, eu gostava de dançar soltinho, me amarrava, sério. Soltinho é muito bom. Que, tipo, eram umas musiquinhas que eu sou bem nostálgico, sabe? Eu gosto de coisa velha, sacou? Eu sou jovem, mas tenho espírito de idoso, sabe, mano? Gosto muito de coisa velha, mano. Assim, eu como DJ, quando eu vou tocar, se um dia você for ver, eu toco umas músicas que são da Mix TV, só que em zouk, tá ligado? E é bem da hora, assim, eu gosto bastante. Claro que eu trago um conteúdo novo e tal, mas é diferente. Então, esse povo aí do Espírito Santo ali, tinha essas escolas, e naquela época eles se encontravam mais, assim, sabe, pra fazer alguma coisa juntos. Tinha o encontro das escolas, inclusive, na época que eu dançava. Hoje em dia já não existe mais. Quem organizava esse encontro era a Tereza, né? Inclusive era tipo... Às vezes era muito grande e alugava um espaço grande pra isso acontecer. Às vezes é algo menor e aí era mais ali no... Como é que se fala? No prédio dela, porque tinha um espaço legal pra atender a demanda. Então, era bem interessante, era bem legal. E aí, eu saí do Dime de Oliveira e comecei a trabalhar avulso, assim, digamos, né? Mais com aulas particulares. Tu continua dando aula e continua até hoje dando aula lá? Sim, continuei até hoje, continuo, nunca mais parei. Né? Passei por algumas escolas, tipo, por exemplo, a Arquitetura da Dança, que é uma das referências lá do estado. Passei pelo Djavan, pelo Elimar também, pela Dance Way, passei por várias escolas. Não porque eu não queria ficar ou elas não me queriam, não é isso. É porque chega um momento que a gente tem que fechar aquele ciclo, né? Então, acaba que a gente sempre está buscando mais e mais o que é melhor pra gente. Com certeza.